O Egito é um lugar onde o passado parece estar sempre esperando para ser descoberto. Uma terra cheia de mistérios e histórias. O país guarda em seu vasto deserto e sob suas areias segredos que fascinam arqueólogos e curiosos ao redor do mundo. Desde crianças fascinadas pelas múmias até estudiosos dedicados a entender os enigmas dos antigos faraós, o Egito ocupa um lugar especial no imaginário coletivo. Cada descoberta feita nessa terra enigmática é um lembrete do quanto ainda há para aprender sobre uma civilização tão avançada para o seu tempo. Pirâmides monumentais, tumbas intricadas, objetos de valor incalculável, tudo isso continua surgindo nas escavações, revelando histórias surpreendentes e às vezes até inexplicáveis. Hoje, vamos explorar as 20 descobertas mais estranhas feitas recentemente no Egito. Um verdadeiro mergulho no passado que vai de leões mumificados a túneis misteriosos que podem guardar os restos de figuras históricas lendárias. Prepare-se para uma viagem fascinante por achados que mostram o quanto o Egito Antigo ainda tem a nos oferecer. Número 20. Leões mumificados. Mais uma vez voltamos a Saqqara, uma das regiões mais ricas em achados arqueológicos do Egito. Lá foi encontrado um necrotério enorme, que não servia apenas para abrigar os restos mumificados de humanos. Embora existissem muitas múmias humanas, afinal Saqqara era o local de sepultamento da antiga cidade de Mênfis. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi a quantidade impressionante de animais mumificados, especialmente gatos. Os gatos, que tinham um papel central na cultura egípcia, eram considerados criaturas sagradas, associadas à deusa Bastet, símbolo de proteção e fertilidade. No entanto, as descobertas em Saqqara não se limitaram aos felinos domésticos. Arqueólogos encontraram múmias de gatos de todos os tipos, incluindo exemplares de leões. 2 filhotes de leão mumificados, em particular, são extremamente raros e estão entre os poucos encontrados preservados de forma quase intacta. Esses achados não apenas comprovam a reverência que os egípcios tinham por esses animais, mas também oferecem pistas sobre os métodos de mumificação aplicados a criaturas que eram veneradas como encarnações divinas. Além dos leões, também foram encontrados crocodilos, cobras e pássaros mumificados no local, evidenciando o papel espiritual desses animais na cultura egípcia antiga. Número 19. A múmia que grita. Se o rosto de uma múmia comum já é suficiente para nos causar calafrios, imagine uma congelada em um grito eterno. Este é o caso da múmia conhecida como Meritamun, encontrada em Deir el-Bahari, ao lado de outra múmia menos assustadora. A expressão de horror registrada no rosto de Meritamun intrigou arqueólogos e historiadores, e por meio de exames de tomografia computadorizada, foi possível reconstruir parte de sua história. Os pesquisadores acreditam que Meritamun morreu sozinha, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. A análise revelou grandes depósitos de placas de gordura em suas artérias, o que sugere que ela teve problemas graves de saúde cardiovascular. Segundo especialistas, ela provavelmente não foi encontrada por várias horas após sua morte, permitindo que o rigor mortis fixasse a expressão de terror em seu rosto. Assim, quando foi mumificada, a marca desse momento ficou registrada para sempre. Essa descoberta é mais um exemplo da forma como as múmias nos contam histórias pessoais e íntimas sobre as pessoas que viveram no Egito Antigo. No caso de Meritamun, sua expressão congelada em um grito nos lembra que, mesmo no reino dos mortos, o sofrimento humano é algo que atravessa os séculos. Número 18. 30 caixões de madeira antigos. Em 2019, uma descoberta impressionante em Luxor deixou o mundo da arqueologia em êxtase. 30 caixões de madeira, incrivelmente bem preservados, foram encontrados cheios de múmias. Esse achado não só surpreendeu pela quantidade, mas também pelo estado impecável de conservação dos caixões, permitindo aos arqueólogos estudarem com mais detalhes os costumes funerários do Egito Antigo. Esses caixões estavam enterrados em uma área que havia sido escavada por equipes estrangeiras durante anos, sem grandes resultados. Quando o trabalho foi retomado por especialistas egípcios, as escavações rapidamente revelaram os caixões. Cada um deles estava ricamente decorado com inscrições e pinturas vibrantes, que permaneciam intactas apesar dos milênios passados. O mais curioso sobre essas múmias é a posição dos corpos antes de serem embrulhados. Os pesquisadores descobriram que as mulheres eram colocadas com as mãos abertas, enquanto os homens tinham os punhos fechados, talvez prontos para uma luta na vida após a morte.
Essa diferenciação nos gestos revela um aspecto cultural intrigante sobre como o gênero influenciava até mesmo os rituais funerários. Número 17. A múmia da rainha Nefertiti. O paradeiro do corpo de Nefertiti, uma das figuras mais icônicas do Egito Antigo, tem sido um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Em meados de 2022, um renomado especialista em egiptologia afirmou que finalmente havia encontrado a múmia da lendária rainha. A busca começou em 2017, e os resultados foram mantidos em segredo até que a equipe estivesse pronta para compartilhar as evidências com o mundo. Embora o governo egípcio tenha investido pesado na promoção de suas descobertas arqueológicas, muitas vezes para impulsionar o turismo, essa notícia gerou um ceticismo considerável. Afinal, já houve diversas ocasiões em que o encontro de Nefertiti foi anunciado, apenas para que as provas fossem insuficientes. Se confirmado, esse achado não só seria um marco para a história egípcia, mas também um grande atrativo para os fãs da rainha, que é lembrada por sua beleza e papel como esposa do faraó Akenaton. Até lá, no entanto, o mistério permanece. Número 16. A tumba dos construtores das pirâmides. Em 2010, novas tumbas foram descobertas na região de Gizé, perto das pirâmides, que desafiaram uma das narrativas mais comuns sobre sua construção, a de que elas foram feitas por escravos. A descoberta dessas tumbas revelou que elas pertenciam a trabalhadores que, segundo os arqueólogos, provavelmente não eram escravos. Um dos principais argumentos dessa teoria é a localização das tumbas. Elas foram encontradas perto das pirâmides, uma honra que jamais seria concedida a escravos, que não tinham qualquer status social. Além disso, inscrições encontradas nas tumbas, como o título de supervisor dos construtores das pirâmides, sugerem que esses trabalhadores tinham papéis importantes e até mesmo dignidade social. Embora as evidências sejam intrigantes, mudar a narrativa que conhecemos sobre as pirâmides levará tempo. A visão de que elas foram construídas por escravos é reforçada por séculos de estudos, livros e filmes. Alterar essa percepção exigirá décadas de pesquisa adicional e novas descobertas que solidifiquem essa teoria. Por enquanto, no entanto, a ideia de que trabalhadores livres podem ter construído esses monumentos é um tema fascinante e digno de debate. Número 15. Caixões de pedra em Saqqara. Saqqara continua a ser um dos locais mais ricos em descobertas arqueológicas, e recentemente 5 tumbas de cerca de 2.700 anos antes de Cristo foram encontradas lá. Essas tumbas, pertencentes a altos funcionários do Reino Antigo e do primeiro período intermediário, estão incrivelmente bem preservadas, com pinturas detalhadas que resistiram ao tempo. Dentro dessas tumbas, arqueólogos descobriram caixões de madeira e pedra, além de estátuas e peças de cerâmica. Esses itens, colocados junto aos mortos, eram destinados a ajudá-los na vida após a morte. As pinturas nas tumbas oferecem um vislumbre raro das crenças espirituais e culturais do Egito Antigo, mostrando cenas da vida cotidiana e rituais funerários que eram cruciais para os antigos egípcios. Essas descobertas continuam a expandir nosso entendimento sobre os períodos menos conhecidos da história egípcia, mostrando a complexidade e a riqueza de uma civilização que continua a nos fascinar. Número 14. Múmias em Minia. Minia, uma província localizada ao sul do Cairo, revelou recentemente um conjunto de câmaras funerárias que abrigavam pelo menos 40 múmias. Essas câmaras, esculpidas diretamente na rocha, pertenciam a uma única família que viveu durante o período ptolomaico ou início do período romano-bizantino, segundo os arqueólogos. Entre as múmias estavam pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos. As tumbas continham não apenas os corpos mumificados, mas também itens como cerâmicas e amuletos, reforçando o costume egípcio de enterrar os mortos com objetos que poderiam ser úteis na vida após a morte. Embora encontrar múmias no Egito seja comum, cada nova descoberta revela nuances da vida e da morte nessa civilização. No caso de Minia, as condições das tumbas e dos itens encontrados ajudam a pintar um quadro mais detalhado das práticas funerárias de uma era de transição entre os períodos egípcio e romano. Número 13. Câmara secreta na Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, é um símbolo do mistério e da grandiosidade do Egito Antigo. Mesmo sendo uma das estruturas mais estudadas do mundo, ela ainda guarda segredos.
e um deles foi revelado recentemente. Pesquisadores descobriram uma enorme cavidade dentro da pirâmide usando tecnologia de ponta. Com scanners modernos que permitem visualizar o interior das estruturas, foi identificado um espaço de aproximadamente 30 metros de comprimento, que parece ter sido intencionalmente escondido. Embora o propósito da cavidade ainda seja um mistério, especula-se que ela possa ter sido usada pelos arquitetos como parte do processo de construção, ou até mesmo como um local de descanso final do faraó. Os cientistas, no entanto, evitam chamar a área de sala, preferindo o termo vazio, já que ainda não há evidências concretas de sua função. A questão agora é: os pesquisadores devem tentar entrar nessa cavidade ou deixá-la intacta? Muitos acreditam que explorar o espaço poderia trazer respostas sobre a construção e o propósito da pirâmide, enquanto outros temem que isso possa danificar a estrutura ou até mesmo desrespeitar tradições. Número 12. Um túnel que pode levar à tumba de Cleópatra. Cleópatra, uma das figuras mais icônicas da história do Egito, ainda guarda muitos mistérios, e um deles é o paradeiro de sua tumba. Recentemente, arqueólogos descobriram um túnel impressionante, esculpido na rocha sob o antigo templo de Taposiris Magna, na região de Alexandria. O túnel, que tem cerca de 1.500 metros de comprimento e 2 metros de altura, é uma obra impressionante da engenharia antiga. Alguns especialistas sugerem que ele pode levar à tumba de Cleópatra e de seu amante Marco Antônio. Embora o túnel em si ainda não tenha revelado provas definitivas, itens como moedas com a imagem de Cleópatra e estátuas encontrados na área alimentam as especulações. Se a tumba de Cleópatra realmente for encontrada, isso seria um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos, lançando luz sobre a vida e a morte da rainha que marcou a história. Número 11. A Cidade Dourada Perdida. Imagine encontrar uma cidade inteira escondida sob as areias do deserto por quase 3.000 anos. Foi exatamente isso que aconteceu no Egito em 2020, quando arqueólogos desenterraram a chamada Cidade Dourada Perdida, próxima a Luxor, cerca de 300 quilômetros ao sul do Cairo. As escavações começaram em setembro de 2020, entre os templos de Amenhotep III e Ramsés II. No início, os arqueólogos esperavam encontrar um templo, mas o que surgiu foram os restos de uma grande cidade. Esta é considerada a maior cidade antiga já descoberta no Egito, datando da era de Amenhotep III, um período conhecido como a Idade de Ouro dos Faraós. Foram encontrados bairros inteiros com casas, oficinas e até uma padaria completa com fornos e potes ainda intactos. Joias, amuletos em forma de escaravelhos, tijolos de barro com selos reais e potes de cerâmica pintados de cores vibrantes são apenas algumas das relíquias que foram desenterradas. Além de fornecer informações valiosas sobre a vida cotidiana no Egito Antigo, a descoberta é um marco por sua magnitude e estado de preservação. Os arqueólogos acreditam que a cidade continuava em uso até ser misteriosamente abandonada e engolida pelo deserto. Número 10. Uma cervejaria antiga. Sim, os antigos egípcios também gostavam de um bom gole de cerveja, e as evidências disso foram descobertas em Ábidos, ao leste do templo do rei Narmer. Em 2021, arqueólogos encontraram os restos de uma cervejaria de 5.000 anos, considerada a mais antiga já descoberta no mundo. A cervejaria era composta por várias unidades de produção, cada uma contendo grandes tanques de cerâmica que eram usados para aquecer e fermentar os ingredientes. Estima-se que o local tinha capacidade para produzir cerca de 20.000 litros de cerveja por lote, um número impressionante mesmo para os padrões modernos. Pesquisadores acreditam que a cerveja não era apenas uma bebida recreativa, mas também desempenhava um papel importante em cerimônias religiosas e rituais funerários. A produção em larga escala sugere que a bebida era consumida em festividades e usada como oferenda aos deuses. Essa descoberta nos dá uma nova perspectiva sobre a sofisticação da cultura egípcia antiga e como até mesmo a produção de alimentos e bebidas tinha um significado espiritual e social. Número 9. Uma múmia romana no oásis. Em 2010, um oásis no deserto egípcio revelou algo inesperado: a primeira múmia da era romana descoberta na região. Dentro de um sarcófago de gesso pintado, os arqueólogos encontraram os restos de uma mulher que viveu durante o período greco-romano.
A múmia estava vestida com uma túnica longa e um lenço na cabeça, além de usar acessórios como um bracelete, colar colorido e até um par de sapatos. Seus olhos haviam sido adornados com pedras coloridas, uma prática comum na época para simbolizar que o falecido estava acordado na vida após a morte. Um detalhe que muitos acham um tanto perturbador. Além disso, moedas encontradas na tumba ajudaram a datar o enterro e forneceram pistas sobre os costumes funerários da época. Embora outras tumbas também tenham sido descobertas na mesma área, nenhuma estava tão bem preservada quanto esta. Essa descoberta é significativa porque combina tradições egípcias antigas com influências romanas, oferecendo uma janela para a mistura de culturas que marcou esse período da história. Número 8. Um túmulo preto misterioso. Em 2018, arqueólogos no Egito encontraram algo que parecia saído de um filme de terror. Um sarcófago preto gigante feito de granito. Desde o início, o túmulo causou arrepios, tanto pelo seu tamanho quanto pelo mistério que o cercava. Havia rumores de que o sarcófago poderia conter os restos de Alexandre o Grande ou talvez algum faraó desconhecido. Mas como acontece com muitas descobertas, a realidade foi menos glamourosa e muito mais nojenta. Quando o sarcófago foi finalmente aberto, os arqueólogos se depararam com 3 esqueletos flutuando em uma substância marrom horrível, que nada mais era do que água de esgoto acumulada. Apesar da decepção, os esqueletos ainda são de grande interesse para os pesquisadores, que estão analisando suas idades, dietas e possíveis causas de morte. Embora a descoberta não tenha revelado um tesouro ou um rei perdido, ela ainda alimenta nosso fascínio pelo que está escondido sob as areias do Egito. Número 7. 110 tumbas antigas. Em 2021, escavações na área de El Kulgan, a cerca de 150 quilômetros ao nordeste do Cairo, trouxeram à tona nada menos que 110 tumbas antigas. O mais surpreendente é que as tumbas datam de diferentes períodos, sendo as mais antigas do período pré-dinástico, entre 6.000 e 3.150 anos antes de Cristo. Essas tumbas ovais continham corpos enterrados de lado, voltados para o oeste, uma prática comum na época. Junto aos corpos, os arqueólogos encontraram dezenas de objetos, incluindo vasos de cerâmica, ferramentas e outros itens rituais. Essa descoberta não só oferece um panorama da evolução dos costumes funerários egípcios ao longo dos milênios, mas também ajuda a conectar diferentes períodos históricos e culturas que habitaram a região. Número 6. A tumba de um ourives. Em 2017, arqueólogos descobriram a tumba de um ourives chamado Amenemhat, que viveu há cerca de 3.500 anos. Ele dedicou sua vida a criar joias para o deus Sol Amon-Ra. A tumba foi encontrada perto de Luxor, em uma área repleta de túmulos de nobres e governantes. Embora a descoberta não tenha sido grandiosa, ela trouxe itens interessantes como máscaras funerárias, cerâmicas e amuletos que fornecem detalhes sobre a vida do ourives e suas crenças. Essa descoberta também foi amplamente divulgada pelo Ministério do Turismo do Egito, que usa achados como este para revitalizar o interesse no país e atrair visitantes. Número 5. Ruínas de um templo antigo. Nem todas as descobertas no Egito geram um frenesi imediato, mas algumas ainda têm um significado histórico profundo. Em uma recente escavação, arqueólogos descobriram os restos de um salão colunado enterrado sob um antigo templo. Essa estrutura, encontrada no local do Templo de Buto, parece ter servido como um pilar arquitetônico importante em sua época. Embora os achados sejam basicamente pilares e fragmentos de pedra, eles revelam mais sobre a arquitetura da região e sua relevância histórica. Os especialistas acreditam que as colunas podem pertencer a uma fase anterior da ocupação do templo, o que ajuda a traçar a evolução de sua construção ao longo dos séculos. Embora não seja uma descoberta chamativa, como uma múmia ou tesouro perdido, ruínas como essas são cruciais para montar o quebra-cabeça da história egípcia e entender a transição entre diferentes dinastias e estilos arquitetônicos. Número 4. Tumba de 4.000 anos. Entre as descobertas regulares na necrópole de Saqqara, uma em particular chamou a atenção. Uma tumba esculpida na rocha, repleta de artefatos, foi revelada por uma expedição conjunta entre Egito e Japão. Datada de cerca de 4.000 anos atrás, a tumba continha objetos de várias eras, refletindo o uso contínuo de Saqqara como local de sepultamento. Entre os itens encontrados estavam 2 estátuas de terracota da deusa Ísis, uma pequena estátua de Harpócrates, o deus criança,
e uma série de amuletos e potes de cerâmica. Muitos dos objetos tinham inscrições em hieróglifos, oferecendo informações valiosas sobre os rituais e crenças da época. A tumba também reforça a importância de Saqqara como um dos locais mais antigos e prolíficos para a arqueologia egípcia, destacando sua relevância desde o início da civilização até o período greco-romano. Número 3. Queijo em uma tumba. Você já pensou em guardar queijo como item essencial para a vida após a morte? Pois é, os antigos egípcios pensaram. Em uma tumba datada de mais de 3.200 anos, arqueólogos encontraram um bloco sólido branco que inicialmente era um mistério. Após análises, descobriram que se tratava de queijo. O queijo foi identificado como sendo feito principalmente de leite de cabra e ovelha. Este é o queijo mais antigo já encontrado, e prova que os egípcios não apenas produziam laticínios, mas também os consideravam valiosos o suficiente para acompanhar os mortos na jornada para o além. Embora os cientistas tenham declarado que ninguém deveria sequer pensar em provar essa iguaria, a descoberta é um marco no entendimento da dieta e dos costumes alimentares no Egito Antigo. Número 2. Múmia adolescente com tesouros. Em 2020, arqueólogos encontraram a tumba de uma jovem que morreu com cerca de 15 ou 16 anos, há mais de 3.600 anos. Apesar de sua idade, o enterro foi acompanhado de um impressionante conjunto de tesouros, o que sugere que ela pertencia a uma família de alto status. A múmia foi colocada em um caixão feito do tronco de uma figueira sicomoro, que havia sido pintado. Entre os itens encontrados estavam brincos, anéis e colares feitos de cerâmica e pedras semipreciosas, além de um amuleto em forma de escaravelho, 2 figuras de gatos mumificados e um par de sandálias de couro vermelho, uma raridade na época. Embora a múmia estivesse em mau estado de conservação, os objetos estavam impecáveis, permitindo aos arqueólogos reconstruir detalhes da vida e cultura da jovem e de sua época. Número 1. Oficina de embalsamamento. Se você já estudou o Egito Antigo na escola, provavelmente se lembra do processo de mumificação, e especialmente da parte assustadora envolvendo a remoção do cérebro. Agora, imagine encontrar uma oficina completa onde isso realmente acontecia. Em 2018, arqueólogos descobriram uma oficina de embalsamamento em Saqqara, perto de um complexo de pirâmides ao sul do Cairo. A oficina, datada de cerca de 2.500 anos atrás, continha ferramentas, vasos de cerâmica e até tigelas que eram usadas no processo de mumificação. Os itens encontrados ainda tinham resíduos que permitiram aos cientistas analisar a composição química dos óleos e resinas usados na preservação dos corpos. Ao lado da oficina, também foram encontradas câmaras funerárias com múmias intactas, oferecendo um vislumbre raro de como esses rituais eram realizados. Essa descoberta é uma das mais bem preservadas de seu tipo, e dá aos arqueólogos uma compreensão mais profunda da ciência e espiritualidade por trás da mumificação. Conclusão: as descobertas arqueológicas no Egito continuam a encantar e surpreender, revelando novos capítulos de uma história que parecia já ter sido completamente escrita. Cada objeto, múmia ou estrutura desenterrada, é mais do que uma curiosidade histórica. São pedaços de um quebra-cabeça gigantesco que nos ajudam a compreender como os antigos egípcios viviam, amavam, trabalhavam e, sobretudo, como enxergavam a vida após a morte. O que torna essas descobertas ainda mais fascinantes é o fato de que elas desafiam ideias preconcebidas que temos sobre o passado. Será que as pirâmides foram mesmo construídas por escravos? Como os antigos egípcios dominavam a mumificação com tanta perfeição e precisão? Como eles conseguiam construir estruturas colossais e duradouras sem as tecnologias modernas? E que outros segredos ainda estão enterrados sob as areias que há milênios guardam o mistério dessa civilização? Além disso, as descobertas recentes também nos conectam a essas pessoas do passado de uma maneira quase íntima. Encontrar o queijo que alguém considerou importante o suficiente para levar para o além, ou os tesouros que acompanharam uma jovem em sua jornada final, nos lembra que, apesar do tempo e das diferenças culturais, os antigos egípcios também tinham sonhos, medos e esperanças. O Egito moderno também se beneficia desses achados, que revitalizam o interesse global por sua rica história. Para o turismo e para o orgulho nacional, cada descoberta é uma celebração de sua herança cultural. É um lembrete poderoso de que essa terra,
que já foi o berço de uma das maiores civilizações do mundo, ainda tem muito a oferecer à humanidade. No final das contas, essas descobertas não são apenas sobre o Egito. Elas falam sobre a jornada humana, sobre nossa capacidade de criar, inovar e deixar um legado que transcende o tempo. O Egito Antigo, com todas as suas maravilhas, nos ensina que o passado está sempre presente e que, a cada novo artefato desenterrado, temos a oportunidade de aprender mais não apenas sobre eles, mas também sobre nós mesmos. E você, qual dessas descobertas capturou mais sua imaginação? Será que um dia a tumba de Cleópatra será encontrada? Ou que segredos ainda estão escondidos na Grande Pirâmide? Continue acompanhando as explorações incríveis no Egito e deixe sua opinião nos comentários. Afinal, a aventura para desvendar os mistérios dessa terra mágica está longe de acabar.